Deixe-me fazer uma pergunta que pode salvar sua alma da falência eterna. Se você tiver a coragem, a honestidade e a ousadia de respondê-la hoje diante do Deus vivo. A imagem que a Bíblia nos apresenta em Jeremias 8:6 é uma das mais comoventes de toda a Escritura. Quero que você visualize isso comigo. Imagine o Criador do universo, aquele que habita na luz inacessível, não sentado distante em sua glória intocável e fria, mas inclinando-se para a terra. A linguagem hebraica sugere alguém que se abaixa, como um médico preocupado se inclina sobre o peito de um paciente moribundo para ouvir as batidas fracas de um coração que falha. Deus está escutando. Ele silencia os anjos, ele ignora o trovão das ondas. Ele está esperando ouvir um som específico vindo da terra. Não o som de canções litúrgicas, não o barulho de rituais religiosos, nem de promessas vazias feitas no calor da emoção. Ele espera ouvir o som raro e precioso do arrependimento verdadeiro. Ele espera ouvir alguém, qualquer um, parar sua corrida louca em direção ao abismo e perguntar com sinceridade de alma: o que tenho feito? Mas o texto nos dá o veredito trágico do céu. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa de sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Hoje, guiados pela pregação penetrante e cheia de unção de Charles Spurgeon, vamos colocar um freio nesse cavalo desembestado. Vamos fazer o que a maioria dos homens tem pavor mortal de fazer. Vamos auditar os livros da nossa própria vida. Vamos abrir o diário secreto da consciência. Prepare-se, pois não será confortável. A verdade nunca é confortável para o pecador, mas ela é libertadora. Spurgeon vai arrancar as máscaras da nossa respeitabilidade, expor nossos pequenos pecados de estimação e nos levar ao único tribunal onde a misericórdia ainda pode ser encontrada antes que o martelo final bata. E peço que fique até o final, pois preparei 3 disciplinas espirituais práticas e detalhadas para você realizar esse autoexame de forma segura, bíblica e restauradora antes que o grande juízo faça, no último dia. O medo da auditoria da alma. Por que fugimos? Por que é tão difícil, tão doloroso e tão raro alguém parar e perguntar: o que tenho feito? Spurgeon nos diz a verdade nua e crua, aquela que tentamos esconder de nós mesmos. A maioria dos homens sabe no fundo de suas almas que está perto da falência espiritual. E porque sabem que estão quebrados, têm vergonha e medo de olhar seus próprios livros contábeis. Pense no mundo dos negócios. O comerciante que sabe que seus negócios vão bem, que o lucro está crescendo, tem prazer em abrir o balanço no final do mês. Ele gosta de contar seus ganhos, ele revisa os números com alegria. Mas o homem que sabe que gastou o que não tinha, que fraudou, que desperdiçou o capital e que as dívidas se acumulam, esse homem odeia o dia do balanço. Ele tranca os livros, ele prefere viver na ignorância, fingindo que tudo está bem, até que o oficial de justiça bata à porta e leve tudo o que ele tem. A grande massa da humanidade age exatamente assim com Deus. São como o avestruz tolo da lenda. Quando caçado, quando ouve os cães se aproximando, ele enfia a cabeça na areia e fecha os olhos. Ele pensa que porque não vê o caçador não o vê. Quão patético, quão trágico, quão suicida! Você, meu amigo, acha mesmo que fechar os olhos para seus pecados faz com que Deus deixe de vê-los? Você acha que trancar o diário da sua consciência, recusando-se a pensar na sua vida, impede que o escrivão do céu registre cada pensamento impuro, cada palavra ociosa, cada ato de maldade e cada omissão do bem? Spurgeon nos alerta com a voz de um profeta. É infinitamente melhor saber que você está falido agora, enquanto ainda há tempo, enquanto o banco de misericórdia está aberto,
do que descobrir seu erro fatal quando a porta do paraíso estiver trancada para sempre e a chave ser lançada no abismo. Não tenha medo da verdade sobre si mesmo. O autoexame pode ferir seu orgulho, sim, mas nunca feriu uma alma que buscava Deus sinceramente. Pelo contrário, é o primeiro passo para a cura. Se você está com uma doença mortal, o diagnóstico dói, mas é o único caminho para o remédio. O silêncio é o que mata. Mas há um perigo ainda maior que a ignorância. É o auto-engano religioso. Muitos de vocês podem estar dizendo agora: mas pastor, eu sou cristão, eu fui batizado, eu tomo a ceia, eu sou dizimista. Ah, meu amigo, cuidado redobrado. Spurgeon nos lembra que é perfeitamente possível ter uma fé de fachada, uma religião de domingo que não resiste à segunda-feira. Você pode ser como uma árvore que é verde e frondosa por fora, mas o cerne está podre, oco, pronto para virar lenha na primeira tempestade. Você pode ser o que Jesus chamou de sepulcro caiado, branco, limpo e belo por fora, mas por dentro cheio de ossos mortos e de toda a imundície. Não confie apenas em rituais passados ou em uma herança familiar. Uma profissão de fé sem uma vida de santidade é o passaporte mais rápido para o inferno, porque ela anestesia a consciência contra o arrependimento. É melhor ir para o julgamento tremendo de medo e encontrar a graça, do que ir com uma falsa confiança arrogante e ser desmascarado diante de todo o universo como um hipócrita. Ajudando você a responder: o que tenho feito? Vamos tentar responder isso juntos? Vou dissecar a condição humana e falar com 3 tipos de pessoas que compõem nossa audiência hoje. Veja onde a sua alma se encaixa e seja honesto. Primeiro, o moralista satisfeito, o fariseu moderno. Você diz: pastor, por que tanta urgência? Eu não matei, não roubei, não adulterei, pago minhas contas em dia, sou um bom vizinho, dou esmola aos pobres e vou à igreja regularmente. Fiz tudo o que era meu dever. Minha consciência está limpa. Muito bem, isso é louvável aos olhos dos homens, mas deixe-me fazer a pergunta que vai direto ao ponto. Você está confiando nessas coisas para ser salvo? Você acha que Deus lhe deve o céu por causa da sua bondade? Se a resposta for sim, deixe-me dizer com todo o amor e toda a dureza da verdade: todas as suas boas obras feitas com essa motivação são, na verdade, pecados. Sim, você ouviu bem, são trapos de imundície. Se você usa sua moralidade para tentar comprar o céu, você está insultando o sacrifício de Jesus Cristo. Você está dizendo a Deus que o sangue do seu filho não foi suficiente, que a morte dele foi desnecessária e que você pode completar a obra com suas próprias ações. Isso é orgulho, e o orgulho é o pecado que transformou Lúcifer em Satanás. Spurgeon é categórico. Cristo nunca será um peso de balança para completar o que falta na sua bondade. Ou ele é tudo, ou ele é nada. O vento da justiça de Deus vai soprar e grande será a queda. A Bíblia declara: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Arrependa-se de sua autojustiça. 2. O pecador leve, o enganado pela comparação. Você diz: eu não sou santo, admito, mas também não sou um monstro. Cometo uns deslizes, umas escapadinhas, umas mentirinhas, mas nada grave. Não sou como aquele criminoso que aparece no jornal. Ah, vamos parar de usar eufemismos? Vamos dar o nome que Deus dá aos seus atos? Vamos tirar o verniz social? Aquilo que você chama de um pouco de alegria a mais na festa, Deus chama de embriaguez e diz que os bêbados não herdarão o reino. Aquilo que você chama de conversa solta, picante e adulta, Deus chama de lascívia e impureza. Aquilo que você chama de esperteza nos negócios, aquele imposto sonegado, o troco errado, Deus chama de roubo e abominação. Comece a chamar seus pecados pelo nome bíblico e veja a lista crescer assustadoramente. O que tenho feito?
Você tem acumulado ira para o dia da ira. Você tem brincado com o fogo eterno achando que são faíscas inofensivas. Lembre-se, um único pecado foi suficiente para expulsar Adão do paraíso e amaldiçoar toda a criação. O que milhares de pecados não confessados farão com sua alma? Não existe pecadinho contra um Deus infinito. Para o pecador endurecido, o rebelde declarado, talvez haja alguém aqui que parou de se importar. Você vive para o prazer, para o vício, para o agora. Você diz, a vida é minha. Jovem, pare e olhe para trás. O que tenho feito? Você não apenas está destruindo sua própria alma, cavando sua cova, mas está arrastando outros com você. Lembre-se daquele amigo que você levou para o bar pela primeira vez e apresentou ao vício. Lembre-se daquela moça pura que você seduziu e depois descartou, roubando-lhe a inocência. Lembre-se dos palavrões que você ensinou ao seu irmão mais novo. Spurgeon nos dá uma imagem aterrorizante que deveria fazer seus joelhos baterem. Se você morrer assim, você terá 2 infernos quando for condenado: o seu próprio inferno e o inferno daqueles que você corrompeu. Imagine, na eternidade, os olhos deles olhando para você através das chamas, apontando o dedo e gritando: eu não estaria aqui se não fosse por você. Você me ensinou o caminho da perdição. Que peso terrível para carregar pela eternidade. O que você tem feito contra o Evangelho? Pense em quantas vezes você ouviu sermões, quantas vezes sua mãe orou chorando por você, quantas Bíblias foram abertas na sua frente e você rasgou tudo isso, zombou de tudo isso e jogou o amor de Deus na lama. Rejeitar o amor é o crime mais hediondo do universo. O desprezo pela cruz será o combustível mais quente do inferno. Acorde enquanto há tempo. Para o cristão verdadeiro, a auditoria da frutificação. E para você que ama a Deus de verdade, a pergunta também é válida e necessária. O que tenho feito? Olhe para o ano que passou. Seja honesto. Quantas almas você ganhou para Jesus este ano? Quantas vezes você chorou pelos perdidos? Era considerado uma desgraça no antigo Israel uma mulher ser estéril, não ter filhos para continuar o nome da família. Que desgraça maior é para um cristão chegar ao céu com filhos espirituais. Imaginem entrar na glória com uma coroa sem estrelas. Salvo, sim, mas como alguém que escapou do fogo, sem trazer nada para o rei. Você tem sido uma árvore estéril que só ocupa a terra? Você tem vivido um cristianismo confortável, egoísta, focado apenas no seu próprio bem-estar, na sua prosperidade? O que tenho feito? Ah, Senhor, perdoa a nossa frieza, perdoa a nossa falta de zelo. Que vergonha sentiríamos se comparássemos nossa vida morna com a vida de Paulo, de Pedro, de Whitefield ou dos mártires. Eles deram o sangue, nós hesitamos em dar o tempo. Que este autoexame nos leve não ao desespero, mas a um novo compromisso de viver como quem sabe que o tempo é curto e as almas são preciosas. A confissão necessária, o caminho da volta. Se o Espírito Santo tocou seu coração agora, se você sente o peso dessa auditoria e percebe que seus livros estão vermelhos de dívida, não corra de Deus. Não tente se justificar, não tente cobrir o pecado. Só há uma resposta segura e salvadora para a pergunta: o que tenho feito? A resposta é: eu pequei, Senhor. Eu sou o homem. Eu sou o culpado. Vamos fazer uma confissão juntos? Onde você estiver, se puder, curve sua cabeça, feche seus olhos para o mundo e ore comigo em seu coração. Senhor Deus, eu confesso que meus pecados são maiores do que posso contar e mais pesados do que posso suportar. Eu mereço tua ira.
Eu não tenho desculpas, não tenho méritos. Eu falhei. Mas eu olho para a cruz. Eu olho para aquele que não fez pecado, mas se fez pecado por mim. Eu me lanço totalmente sobre a misericórdia de Jesus. Aceita-me, ó Deus, não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. Lava-me no sangue do Cordeiro. Se você fez essa oração com sinceridade, com uma fé que renuncia ao pecado e abraça a Cristo, Spurgeon declarou com a autoridade da Bíblia: você está tão seguro quanto os anjos no céu. A graça é maior que o pecado. O sangue de Jesus apaga o livro de dívidas totalmente. O passado é cancelado, a falência é revogada e um novo livro é aberto. Você é livre. O perigo mortal do atraso. Mas preciso advertir solenemente você que está pensando: eu entendi, é sério, mas vou deixar para depois. Ainda sou jovem, tenho tempo. Ah, eu tenho tempo. Você tem? Quem lhe prometeu o amanhã? Cemitérios estão cheios de pessoas que pensaram: ano que vem eu me arrependo, mas a morte chegou antes do ano novo. Muitos estão hoje na eternidade, onde o arrependimento é impossível, chorando lágrimas de sangue porque adiaram a decisão. A morte não manda aviso no WhatsApp. Ela não respeita sua agenda, seus planos de carreira ou suas viagens marcadas. Ela vem como um ladrão. Spurgeon usa uma ilustração que deve gelar seu sangue se você não é salvo. Imagine um homem determinado a se suicidar, subindo a escadaria espiral de um monumento muito alto. Ele chega ao topo. Ele passa a grade de proteção. Ele salta. Enquanto ele cai, no meio do ar, a gravidade o puxando para a morte, ele grita desesperado: o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Mas é tarde demais. O grito não para a queda. A gravidade não perdoa. O arrependimento no ar não salva o corpo da colisão. Assim é a alma que adia o acerto de contas com Deus até o último segundo. Chegará o momento, no último suspiro ou um segundo depois dele, em que você perguntará: o que eu fiz? Mas a resposta será apenas o eco vazio da sua própria condenação eterna. Imagine a alma no inferno, perguntando pela eternidade afora: o que eu fiz para merecer isso? E a resposta da consciência vem implacável: você soube, mas não fez. Você foi avisado neste vídeo, mas zombou. Você escolheu o pecado e rejeitou o Salvador. Você trancou a porta por dentro. Não deixe que essa seja a sua história. O tribunal está aberto hoje, mas o juiz ainda está sentado no trono da graça. Amanhã, ele pode estar no trono do juízo, e lá não haverá misericórdia, apenas justiça. Corra para Cristo agora. Plano de ação espiritual. 3 disciplinas práticas para hoje. Para que este sermão não seja apenas um susto passageiro, uma emoção que evapora na porta da igreja, mas uma transformação real de vida, aqui estão 3 disciplinas para você aplicar hoje mesmo. Primeira disciplina: a auditoria escrita da alma. Não faça isso apenas mentalmente, pois a mente vaga e se engana. A prática é: hoje à noite, quando estiver sozinho, pegue papel e caneta. Escreva no topo da folha: o que tenho feito? Divida em áreas: meus relacionamentos, meu tempo, meu dinheiro, minha pureza sexual, minha devoção a Deus. Seja brutalmente honesto. Liste os pecados específicos. Não escreva fui pecador. Escreva menti para fulano, cobicei tal coisa. Liste-os não para se torturar, mas para tirá-los da escuridão. O diabo ama o pecado escondido. Deus ama o pecado confessado e exposto à luz. Quando terminar a lista e sentir o peso dela, escreva 1 João 1,9 por cima de tudo com letras grandes. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois, rasgue o papel em pedaços pequenos e jogue fora. É um ato profético de limpeza e fé no perdão total. Segunda disciplina: a restituição possível.
Arrependimento sem fruto é falso, é apenas remorso. A prática é: se ao responder, "O que tenho feito?", você lembrou de alguém que feriu, de um dinheiro que pegou e não devolveu, de uma mentira que contou para se dar bem, conserte. Se possível, peça perdão hoje mesmo. Mande aquela mensagem humilde, pague aquela dívida antiga, restitua o que foi roubado. Zaqueu, quando foi salvo por Jesus, devolveu 4 vezes o que tinha defraudado. O verdadeiro arrependimento mexe no bolso e quebra o orgulho. Isso prova que sua fé é real. Terceira disciplina: o teste do espelho da palavra. Para evitar o auto-engano do cristão de fachada que Spurgeon denunciou. A prática é: leia Tiago 1, 22, 25. Durante esta semana, todas as noites antes de dormir, faça uma única pergunta a si mesmo: hoje eu fui apenas um ouvinte ou um praticante da palavra? Se ouviu um sermão sobre amor, você amou alguém na prática? Se ouviu sobre oração, você orou? Se ouviu sobre santidade, você desviou os olhos do mal? Meça sua fé não pelo que você sabe, sente ou fala, mas pelo que você faz em obediência. Amados, o ano está passando, a areia da ampulheta está correndo, a vida está voando como a névoa da manhã. Cada batida do seu coração é um passo a menos na terra e um passo a mais em direção ao encontro final com Deus. Não seja como o cavalo estúpido que corre para a batalha sem pensar no perigo. Pare, ouça. Deus está inclinado dos céus agora, esperando ouvir sua voz de arrependimento. Não deixe que sua biografia termine com um ponto de interrogação trágico. O que eu fiz? Deixe que ela termine com um ponto de exclamação de graça. Olhem o que Deus fez por mim. Que a pergunta, "O que tenho feito?", te leve hoje, agora mesmo, aos abraços abertos daquele que na cruz gritou: "Está consumado". Ele fez tudo, ele pagou tudo, para que você pudesse ser perdoado de tudo. Há muito mais para aprender sobre como a graça de Deus opera na vida de quem se arrepende verdadeiramente e sai da hipocrisia. O vídeo que está aparecendo na sua tela agora é o próximo passo essencial. Ele vai te mostrar a diferença vital entre o remorso que mata, como o de Judas, e o arrependimento que salva e restaura, como o de Pedro. É vital que você entenda isso. Cele seu compromisso de viver uma vida examinada e santa, deixando seu like agora. Inscreva-se no canal para ser confrontado e consolado diariamente pela verdade bíblica robusta. Clique agora e continue sua jornada de santificação. Deus te abençoe com coragem, pureza e paz.